Vamos falar, por exemplo, você que tem diabetes, como deve ser a sua alimentação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A Assembleia Legislativa recebeu personalidades importantes da Associação de Ex-Alunos Salesianos aqui em Goiânia, em uma sessão solene para a comemoração dos 60 anos da instituição. Você vai conferir matéria com a Maristela Ramos. Uma missa no Salão Nobre marcou a sessão solene proposta pelo deputado Véter Martins, em comemoração aos 60 anos da Associação de Ex-Alunos Salesianos em Goiânia. O Centro Juvenil São Domingos Sávio. É motivo de orgulho e de celebração para nós vermos ex-alunos vivendo o Evangelho onde eles estiverem, nos lugares de trabalho, nas suas famílias e nas nossas obras também. A Rede Salesiana Brasil de Escolas é a maior rede católica de educação das Américas. Só no Brasil, engloba cerca de 5.000 educadores e quase 70.000 alunos da educação infantil ao ensino médio, em mais de 100 escolas. Faz um trabalho relevante com as crianças em situação de vulnerabilidade. Eu tive a oportunidade de, há mais de 20 anos atrás, conhecer o projeto, conhecer a associação, e de lá para cá eu venho acompanhando sempre que possível o trabalho dos ex-alunos, o trabalho do professor Ernestino, que é o presidente da associação, e que faz um grande trabalho com muita dedicação. Durante a solenidade, várias pessoas ligadas à rede salesiana foram homenageadas com o certificado do mérito legislativo. Sinto-me muito honrada e agradecida, por essa homenagem, e agradecer também ao Véter, porque essa iniciativa dele propiciou a gente uma retomada de várias ações que a gente fez, porque a gente é aluno salesiano e isso está enraizado na nossa origem, nas nossas famílias, nos exemplos que a gente teve enquanto a gente estudou nas escolas salesianas. Vamos falar de saúde agora. Como é importante a gente trazer informações sobre esse tema, a saúde das pessoas. E hoje nós estamos recebendo aqui a Roberta Soares Faria. Roberta, tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, que é a prevenção de câncer de mama. E você foi uma pessoa que teve câncer de mama, não foi? Sim, eu tive o câncer, o diagnóstico em janeiro do ano passado. Fiz um processo inicial de quimioterapia, aí reduzi o tumor. Antes de você entrar nisso, eu quero pegar... Quando você recebeu a notícia, você ficou assustada? O chão da gente some, Desaparece. Desaparece. Mas, graças a Deus, eu tive um apoio muito grande de família, médicos, Os médicos são parte, assim, muito importante para dar essa tranquilidade pra gente. Falando em médico, daqui a pouco o Dr. Luiz de Paula vai estar com a gente, ao vivo. Maravilha. Ele que é mastologista, vai falar também desse assunto. Mas continuando, aí você recebeu essa notícia, Isso, comprovou. Comprovei, e aí eu já entrei no próximo mês já com o tratamento, O meu tratamento, ele iniciou com quimioterapia para reduzir o tumor, e aí quando ele reduziu, que chegou num tamanho científico que eles falam para poder fazer a retirada, eu fiz a retirada. É interessante, a gente sempre fala, você já está falando do tratamento, eu ainda vou voltar mais um pouquinho, porque a prevenção, é super importante. Como é que você descobriu? Pergunta muito importante, Eu sempre faço meus exames de rotina. Eu tinha feito em março os meus exames e estava tudo ok. E aí, num toque, as mulheres elas precisam se tocar. Precisam se olhar, precisam se conhecer, precisam conhecer o seu corpo. E aí eu comecei a fazer um toque na minha mama e eu senti aquele caroço. E aí eu falei, tá diferente, Eu não tinha esse caroço. Tinha alguém na família que já teve? Eu tenho uma tia que já teve câncer de mama. E aí, nesse toque, nesse conhecimento que eu tenho do meu corpo, eu falei, não tá certo isso aqui. E já agendei consulta e aí começou todo o processo, Primeiro o exame foi a ultrassom que eu fiz,
Aí da ultrassom ele já teve uma coisinha ali que eles já ficaram na dúvida, já me encaminharam para mamografia. E aí na mamografia eu já fui para indicação de um mastologista. A gente vai mostrar, enquanto você fala, algumas imagens. Certo. Você vai identificando para a gente. Tá bom. Aí eu já estou no processo de quimioterapia, né? Eu ficava uma média de 8 horas no hospital fazendo a químio, né? Aquela touca é também bastante importante de se falar, né, Jordevar? Porque ela não é uma touca que é muito divulgada. Para que ela serve? Ela serve para segurar o cabelo. Para não deixar cair? Isso, ela faz um congelamento da raiz do cabelo. E aí você pode ver que tem uns gelos na minha cabeça. E não deixa cair mesmo? Não, eu tive queda apenas embaixo aqui, foi onde a touca não pegou, né? Agora em cima, meu cabelo, acho que dá pra ver aqui, ó. Essa partezinha aqui, sim, ó, sim. É a de baixo que caiu, né? E aí eu tive... Isso aí os planos de saúde cobrem? Oferecem? Não. Isso aí é caro? É em média R$300 por sessão. Então você tem que usar todas as sessões. No meu caso, eu tive que usar durante 6 sessões. Então depende muito do tipo do tumor, da pessoa, de quantas sessões ela vai fazer. Então se for um tumor muito agressivo e tiver que fazer muitas sessões, aumenta muito o custo, né? Sim. Porque querendo ou não é um tratamento caro. Por mais que hoje eu tenha um plano de saúde, mas a medicação é cara, você precisa de fisioterapia, você precisa de outros custos muito por fora que você tem ali e que acaba onerando um pouco. E aí você fez a quimioterapia? Fiz. Aí eu fiz a quimioterapia, usei essa touca e aí logo depois eu entrei com a retirada das mamas. Eu optei por retirar as 2 mamas. Eu fiz... O doutor está aqui, ele pode me ajudar se eu não conseguir explicar certo. Eu fiz mastectomia bilateral. Mastectomia bilateral. Isso. Porque eu tinha a opção de talvez não fazer radioterapia se eu fizesse a retirada total. Foi uma decisão difícil? Muito difícil. Até hoje é bem difícil. Pesa? Pesa. Porque eu ainda não fiz a reconstrução, né? A reconstrução, ela só pode ser feita depois que termina todo o processo. Mas o medo, né, de voltar, de ter na outra mama, pesa mais, né, do que a parte estética, né? A parte estética a gente resolve depois, né? Primeiro é estar bem, primeiro é estar curada e o restante a gente resolve mais pra frente. Você se emociona quando fala? Sim. Como é que é isso? É um processo muito doloroso, né? O câncer, eu até brinco, o câncer ele tenta ir destruindo aos poucos a sua vida familiar, a sua vida matrimonial, a sua vida profissional, né? Eu tive que afastar, eu estou afastada há mais de 6 meses e para uma pessoa que a vida toda foi muito ativa, é bem complicado, né? Mas a gente entende também que o corpo precisa, né, desse processo. O corpo precisa desse cuidado, né? E é isso, é um processo bem doloroso. Mas o melhor disso, né, é doloroso, mas se você fizer os exames, fizer o acompanhamento, descobrir o mais rápido possível, eu tô aqui, né? Tô viva, venci o câncer. Como é que a Roberta tá hoje? Eu tô bem, eu sou uma pessoa muito alto astral, né? Eu sempre busquei viver o câncer na melhor forma possível. Eu tentei no primeiro 1 ano não mudar a minha rotina de vida. Eu continuei fazendo minhas atividades físicas. Por mais que eu fosse lá e fizesse 10 minutos, mas eu ia. Eu busquei fazer tudo o que eu fazia. Eu continuei viajando, continuei trabalhando durante esse 1 ano, até para a cabeça, né? Porque essa doença, ela mexe muito com o psicológico.
ainda é um tabu. Querendo Como ou é que é a não, vida do paciente depois que venceu, passou por todas essas etapas? Como é que está hoje? Você está encaminhando a sua vida? bom, a gente tem muitas dores ainda, né? Eu entrei numa pré-menopausa devido à medicação, né? Eles chamam de pré-menopausa química. É um processo, né? Eu fui fazer a minha consulta para perícia do INSS e a médica disse, ué, mas o pior já passou, você vai afastar agora? Porque eu só fui afastar 1 ano depois, né? E aí eu falei para ela, não, o pior não passou. Eu estou curada, eu estou sem o tumor, mas eu ainda tenho um longo caminho pela frente, né? Porque o psicológico, o físico, né? Eu engordei 15 quilos. E querendo ou não, a mulher, ela é visual, né? Hoje, para mim, entrar de frente ao espelho e me ver sem as minhas mamas é sofrido, é dolorido. Mas eu penso assim, eu estou sem o tumor. Então, isso já é um reforço ali para mim, né? Mas poder usar um decote, mexe, não adianta. Ninguém falar que não mexe, mas que mexe. Você está se preparando para a reconstrução? Estou me preparando, provavelmente agora no final de dezembro eu faço. E aí a gente, mesmo assim, ainda continua fazendo a prevenção de 3 em 3 meses para poder ter esse acompanhamento, né? Pois é, a gente trouxe você porque a gente, ao longo dos últimos programas, a gente tem sempre abordado esses temas, principalmente sobre a questão do câncer de mama. Hoje, inclusive, depois da sua participação, a gente vai ter o Dr. Luiz de Paula, que é mastologista, vai conversar com a gente. E eu vou aproveitar, inclusive, a participação da Camila Caiado, que ela vai para falar sobre um outro assunto, mas você tocou nesse tema, eu vou pedir para ela também abordar a alimentação, né, para essas pessoas que têm câncer de mama, para a gente fechar um trabalho hoje em cima desse tema tão importante. E claro, trazer você, esse depoimento seu, ele é fundamental, porque você viveu, você está vivendo tudo isso, é uma pessoa que venceu. Sim. Né? É uma pessoa vitoriosa. Acima Sim. de qualquer coisa, a gente tem que trabalhar com esse pensamento. Você é uma pessoa que venceu uma batalha muito difícil. Sim, muito e vai vencer pesado. outras. Vou. Não é isso? Isso. Obrigado pela sua participação. Tem um vídeo também, não tem? Tem Vamos um mostrar vídeo. esse vídeo, Kennedy, por favor. Me conta o que é esse vídeo. Esse vídeo foi quando eu terminei as sessões de quimioterapia. O pessoal da minha família, o pessoal da minha equipe de trabalho. Você saindo? Isso, eu saindo na última quimio. Eu estava até com o cabelo molhado por conta da touca, né? E aí, a maioria, o pessoal do meu trabalho, que sentiu muita falta. E organizou tudo aí, fizeram uma faixa para poder me Vai ter um receber. cachorrinho lá, é seu? Foi. É, Esse seu? cachorro é meu xodó. Como é que é o nome dele? Ela chama Diva. Ah, Diva. É uma Diva. cadelinha, então. Isso, E aí a família, os amigos. isso. Meus pais, minha irmã. Como é a importância da família e dos amigos numa situação como essa? Jordevar, é essencial, né? Hoje eu tenho que agradecer muito ao meu marido, porque o que mais a gente vê dentro dos consultórios é os médicos elogiando ele por estar ao meu lado nas consultas. Então, é o mínimo, né? É ele estar comigo. E os médicos... Um beijo para ele, fala o nome dele. Marcos, Marcos Farias. Parabéns, E os médicos falam, né? Nossa, que bom que você está aqui, porque a maioria ou vem sozinha, ou vem junto com uma amiga, porque muitas vezes o marido abandona. Que não foi o seu caso, graças a Deus. Não. Olha, te dar os parabéns por essa coragem que você teve e está tendo e pelo depoimento, tá bom? Volte mais vezes, quando você fizer a reconstrução a gente vai estar junto também, para a gente mostrar, porque a gente sabe a importância de tudo isso. Sim. Roberta Soares Faria, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema que é tão importante para as mulheres. Tá certo, para todos nós. Um grande abraço para você. Vamos continuando aqui. Eu quero chamar uma reportagem agora, porque
Adriana Corse e Bia de Lima se uniram na última segunda-feira com prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos do Partido dos Trabalhadores. A reportagem é da Mona Lisa Carneiro. A deputada estadual Bia de Lima e a deputada federal Adriana Corse promoveram um encontro com os 3 prefeitos reeleitos e os 27 vereadores eleitos e reeleitos pelo Partido dos Trabalhadores neste último pleito municipal. Os vereadores que ocuparão cadeiras na Câmara Municipal de Goiânia falaram sobre suas perspectivas para os mandatos. Corresponder a esses 3.573 eleitores que acreditaram naquilo que a gente propôs durante a campanha, claro que traz uma responsabilidade enorme, mas estou muito motivado e esperançoso de fazer um bom mandato. Nós trabalhamos pelos grupos mais vulnerabilizados, crianças e adolescentes das periferias, comunidade LGBTQIA+, por uma segurança pública cidadã e profissional. Nós militamos especialmente pelas pessoas que precisam. O prefeito de Itapuranga, Paulinho Imila, falou sobre a importância da parceria com as deputadas. Como nós temos aí a Adriana como deputada federal e nos representa também, nós viemos aqui falar sobre recursos, sobre projeções políticas. Então é o momento da gente trabalhar e fortalecer ainda essas parcerias, tanto com ela como a Bia de Lima, com todos os deputados que têm interesse de desenvolver políticas públicas no nosso estado, mas também na nossa querida Xixá, querida Itapuranga. Adriana Corse e Bia de Lima destacaram a finalidade desta reunião. Acreditamos que devemos trabalhar unidos, levar benefícios para cada cidade, levar emendas parlamentares, políticas públicas federais e estaduais. Então, é justamente para termos uma união entre a bancada. Fazer com que os programas do governo federal, do presidente Lula, possam chegar em todos os cantos do nosso estado. E isso é o que nós queremos aqui hoje com esse primeiro encontro, justamente nos colocar prontas a ajudar as câmaras municipais, os vereadores, as vereadoras, os prefeitos, para a gente tanto destravar obras inacabadas, como também implementar os programas e projetos que estão em andamento no governo federal. No começo do programa, você acompanhou comigo aqui a entrevista da Roberta. A Roberta é uma pessoa que teve câncer de mama e venceu essa doença. Graças a Deus. E a gente vai continuar nessa linha dessa discussão hoje aqui. Nós estamos recebendo o mastologista, o Dr. Luiz de Paula, que está de volta aqui ao programa e a gente fica muito feliz por ele estar de volta para falar desse assunto tão importante. Dr. Luiz, seja bem-vindo. Está tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Bom dia, Jademar. Bom dia. Bom dia, nosso telespectador. É um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é nosso. O senhor estava ali do lado acompanhando o depoimento da Roberta. É uma situação difícil, não é, doutor? O senhor trabalha nisso, acompanha casos para todos os dias sobre isso, né? Então, a gente quer que o senhor realmente fale com a gente sobre essa experiência que o senhor está tendo. É todos os dias, isso é muito importante, o depoimento dela? É, muito importante, que como eu comentei, é uma experiência em vivo, né? Ela recebeu o diagnóstico e, diante do fato de estar com essa doença, é uma mudança. Que ela vai passar por alguns processos. O primeiro processo que ela passa é um processo de negação, né? Imediatamente ela se nega que está com essa doença. Posteriormente ela passa por um processo de ira, de revolta. Primeiro ela pensa que não é verdade. Que não é verdade, que aquilo não está acontecendo com ela, né? Que aquilo poderia estar acontecendo com todo mundo, menos com ela. Posteriormente ela tem o processo de ira, de raiva, de revolta. E o terceiro processo é o processo de barganha, de troca. Não, eu vou perder as minhas mamas, mas eu vou ficar curada. Né? Parece que é o processo que ela está passando. E o quarto processo, Jodevar, é o processo da aceitação. Tem pacientes que fazem esse processo durante a consulta. Durante a consulta do diagnóstico, ele faz os 4 processos. Tem pacientes que gastam dias, outros gastam meses, outros chegam no meu consultório depois de 15, 20 anos, negando que tem a doença. Então, depende de cada um. Qual é a importância dele vencer esse processo mais rápido? Ele aceita melhor o tratamento.
A partir do momento que ele aceita melhor o tratamento, vivencia, ou seja, ele coloca cara a cara com aquilo que ele precisa fazer, que aquilo que ele vai ser submetido, até a resposta à quimioterapia, à cirurgia, a evolução pós-operatória, é tudo melhor. Além do emocional, né? Que saúde é bem-estar físico, mental e social. Se o mental não está bem, o emocional dela, o físico não acompanha. Doutora, ela falou um negócio, eu queria a opinião do senhor. Ela teve o câncer de mama, né? Na hora de fazer a retirada, não te retirou só uma, ela preferiu retirar as duas. Isso é indicado? É melhor ou não? É um assunto meio controverso. Ele é extremamente indicado para os pacientes que têm a mutação genética do BRCA1, BRCA2, TP53, que são lesões germinativas, mutações genéticas que passam, né, de caráter hereditário. Então, sim, essas mulheres têm de 40% até 56% de chances de desenvolver o câncer de mama. Para elas está extremamente indicado. Porém, depois do efeito Angelina Jolie que nós tivemos, né, houve uma tendência das mulheres quererem tirar as duas mamas como prevenção. Nós chamamos isso de mastectomia redutora de risco. Doutor, inclusive eu quero até comentar esse assunto, porque o senhor falou que realmente é uma decisão, não é fácil, porque veja bem, você tem câncer de mama em apenas uma das mamas, e de repente você fala, eu vou retirar as duas, e a gente sabe o quanto isso, né, é importante para a mulher, essa questão visual também, porque nós estamos falando do tratamento da doença, mas a gente está falando da questão estética. Ela, por exemplo, usou aquela touca, conseguiu manter mais de 70% dos cabelos, né? Isso é importante. Agora a gente retoma isso, né? Quer dizer, o senhor estava falando da Angelina Jolie, que aí quando ela fez, ela resolveu retirar as duas, a coisa, o mundo ficou... Houve um boom, né? Foi uma notícia, né, que chegou em todos os continentes, né? Então, assim, fazer adenomastectomia chama adenomastectomia bilateral, porque de um lado você faz a cirurgia curativa, do outro lado você faz uma cirurgia preventiva, ou chama adenomastectomia redutora de risco. Tem que ser conversada com o paciente, o médico, o familiar, porque isso não tem volta. Igual o que eu vi, ela tirou as duas mamas e não reconstruiu. Hoje nós temos técnicas que nós retiramos o câncer de um lado, já fazemos a reconstrução de imediato. Imediatamente, e do outro lado já fazemos a adenomastectomia bilateral. Quando eu falo, Jodevar, adenomastectomia bilateral ou adenomastectomia, é porque eu estou conservando o complexo areolo-mamilar. Ou seja, eu conservo a areola e o bico do peito, que é o mamilo, a papila. Então, quando você retira e coloca uma prótese, a mulher fica perfeitamente, né? Então, assim, estável. Isso emocionalmente para a mulher é muito bom, para a família é muito bom, para o convívio conjugal é muito bom, né? E o fato dela olhar-se no espelho e se sentir bonita, né? Novamente, não pelo fato de estar com câncer. Eu vou chamar de touca, né, que ela usou. A touca. É interessante? A touca é interessante, ela vale a pena. Ela, como mesmo você comentou, ela não tem acesso. Os serviços privados que trabalham com a touca, os convênios não pagam e o paciente tem que arcar. No SUS eu não tenho conhecimento do uso da touca. Ela evita sim a queda de 60% a 70% dos cabelos, certo? E o cabelo é uma identidade feminina, né? Como a mama também é uma identidade feminina. A mulher parece que sente mais a perda do cabelo do que às vezes a mutilação mamária, né? Porque o externo conta muito. Então ela é usada. O ruim é que ela é gelada, o paciente tem que ficar de cobertor com aquela touca escorrendo uma água gelada, o cabelo congela, fica escorrendo uma água gelada, mas vale a pena. Como ela mesma colocou, foram 6 sessões de quimioterapia. Doutor, a gente está falando muito na prevenção e a gente está batendo muito nessa tecla, não é? Quais são os fatores de risco
para o desenvolvimento do câncer de mama? Quando eu falo assim, fatores de risco, eu posso dividir em 4 ou 5. Tem os fatores de risco comportamentais, né? Ou seja, que é o hábito de fumar, é o sedentarismo, é o alcoolismo, é a obesidade, a falta de atividade física, né? Isso são os fatores comportamentais. Fatores reprodutivos, os fatores de risco. O principal fator, o fato de ser mulher. Só o fato de ser mulher já é o principal fator de risco para câncer de mama, uma vez que o homem também tem câncer de mama. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, eu tenho um caso no homem. Então, o fato de ser mulher, a nuliparidade, a mulher não ter filhos, o parto após os 30 anos, a menarca precoce e a menopausa tardia, com isso a mulher fica mais tempo sob o efeito do estrogênio, que é o hormônio feminino, um dos alimentadores do câncer. 75% dos tumores são alimentados pelo estrogênio. Então, fatores reprodutivos. Tem os fatores hoje, as heranças genéticas, que são as mutações genéticas do gene do BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK, etc. Né? Tem alguns que já são bem determinados. E a exposição a fatores ionizantes, né? Radiações ionizantes. Então, esses 4 itens que eu coloquei aqui são os principais fatores de risco. Mas o principal é o fato de você ser mulher e ter as mamas. O tratamento para o câncer é a quimioterapia ou tem outras alternativas? Quais são? Tem outras alternativas. Hoje nós temos as alternativas, a cirurgia, né? A cirurgia tem a cirurgia conservadora, que conserva parte da mama. Tem a cirurgia radical, que tira toda a mama. Tem as cirurgias radicais, mas com conservação do complexo areolo-mamilar, que é a adenomastectomia, né? E tem outras cirurgias que são menores, né? As lumpectomias, etc. Temos a quimioterapia, que pode ser antes do tratamento cirúrgico, chamamos de quimioterapia neoadjuvante. E após o tratamento cirúrgico, quimioterapia adjuvante. Temos a radioterapia, que geralmente ela é feita após o tratamento, e temos hoje a imunoterapia, que são o tratamento através de drogas alvo-dependentes, onde a droga vai em cima daquela proteína específica que faz com que aquela célula se reproduz, e temos a endocrinoterapia, que é a base de terapias anti-hormonais. Então são essas 5 modalidades de tratamento. E o índice de cura? Se for diagnosticado precocemente, 100%. Sabe? Eu falo que eu sou um médico feliz, porque eu até me emociono para falar que eu acredito que tem mais de 15 anos que eu não vejo, eu não perco nenhum paciente meu. Ah, você escolhe seus pacientes? Não, meus pacientes são muito bem tratados, né? Não é só porque é do serviço privado, porque eu trabalhei 28 anos do SUS, trabalhei 28 anos no Hospital Araújo Jorge, há pouco tempo que saí, então eu convivi tanto com medicina, né, privada quanto a medicina pública. E isso é muito importante, mas que de antemão, se o diagnóstico é precoce, a cura é 100%. Doutor, eu queria primeiro agradecer ao senhor pela participação, e essa demonstração que o senhor teve aqui com a gente mostra claramente, né, o amor que o senhor tem pela profissão e pelo paciente, né, o respeito pelo paciente, o respeito à vida, né? Não é fácil a gente perceber que a pessoa se emociona falando igual o senhor está falando aí. Realmente o senhor emocionou a todos nós, tá? Por isso a nossa gratidão pela presença do senhor, pelos ensinamentos. Eu fico também agradecido. E um recadinho que eu queria dar para as pessoas é que, em relação à prevenção primária, o que nós podemos fazer para poder não vir a ter a doença? Né? Porque quando a gente fala de diagnóstico precoce, eu falo de prevenção secundária. Mas a prevenção primária, ou seja, você fazer atividade física, ter uma alimentação saudável,
evitar os vícios como o alcoolismo, o tabagismo, fazer as consultas periódicas, ir ao seu médico periodicamente, fazer a mamografia a partir dos 40 anos, de ano em ano. Se você tiver mamas densas, fazer a ultrassonografia. Se for uma paciente de risco, fazer a ressonância nuclear magnética. Eu li um artigo ontem que o exame físico, ou seja, o toque do médico, tem chances de diminuir a mortalidade em 29% de câncer de mama. Não é? Ainda mais que nós estamos esperando para esse ano 73.610 casos no Brasil. Então, eu peço para todas as mulheres, para os familiares, procurem o médico. Vá, faça os seus exames periódicos. A cura, ela é sagrada. E o mais importante, como prevenção, a paz de espírito e a religiosidade. Nós não podemos perder isso. Se nós perdemos a fé, nós perdemos a garantia da vida. Exatamente. Com muita fé, a gente vai seguindo. Doutor Luiz de Paula, obrigado pela entrevista, pela lição. Eu agradeço. Muito obrigado. Volte mais vezes. Oportunidade. Estarei aguardando o convite. Tá certo. Olha, muito obrigado. Fiquei muito feliz com essa entrevista, né? Emocionante. Mas vamos continuando aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter a Camila Caiado, mas vamos falar de uma ação também muito bonita feita pela Assembleia, foi o replantio de árvores no Bosque da Assembleia para a instalação de novas placas de energia solar. A reportagem é da Edrisa Borges. Para ampliar o sistema de energia solar da Assembleia Legislativa até o final deste ano, os servidores da Casa de Leis não param. Desta vez, 550 novas placas fotovoltaicas serão instaladas no Bosque da Alego. E, para isso, está sendo feito o replantio de algumas árvores. Esse ponto aqui é o nosso bosque. Nós vamos retirar 37 árvores desse ponto e recolocar elas em outros locais. Esses locais já estão definidos, é igual a máquina que está fazendo aí. Nós temos hoje 51 árvores, vamos repassar para 70 árvores mais. Então, temos autorização da AMA para que fazer esse transplante, ou seja, esse transporte de um ponto para o outro. O secretário de Controle de Obras da Assembleia Legislativa, Luiz Célio da Costa, explica que no total serão 1.800 placas de energia solar espalhadas em diversos pontos do Palácio Magueto Vilela, garantindo mais economia nas despesas da casa e um meio ambiente mais saudável. Um sonho do presidente Bruno, não só para a economia, como aqui é do povo, o povo tem que dar o exemplo. Então, nós estamos dando um exemplo de economia, não só de energia, mas também para o meio ambiente, que é uma preocupação também do presidente. No início, o bosque tinha 41 árvores representando cada deputado estadual. Atualmente, são 51 espécies e até o final do plantio serão no mínimo 74 novas plantas. Esta aí, plantada durante a nossa reportagem, é um ipê rosa e representará a TV Assembleia Legislativa. Terça-feira ela está de volta aqui, Camila Caiado, a nossa nutricionista da Assembleia Legislativa. Primeiro, bom dia, você está bem? Bom dia, Jordevá, estou bem, graças a Deus. Bom dia a todos vocês que nos assistem mais uma terça-feira. Você viu que o programa de hoje está especial, né? Hoje está bonito demais, viu, Jordevá? E vou te falar que falou em câncer de mama, pega num pedacinho do meu coração, porque a minha irmã mais velha, Suzana, passou por um câncer de mama há alguns anos atrás. Foi difícil? Foi muito difícil, não tem como, né, a família inteira não se envolver com todo essa doença, né? Porque ela sai arrastando todo mundo, né? Ela realmente... A família toda se uniu? A família toda se uniu em torno dela, dos filhos dela. Realmente o câncer, ele une, né? Ele agrega e todo mundo em torno de muita fé, de muito cuidado. E hoje ela está curada. Mais uma vencedora. Mais uma vencedora. Que legal. A Roberta, que esteve aqui agora há pouco, uma grande vencedora. O doutor Luiz falando aqui que há muitos anos ele não perde um paciente, que todos, graças a Deus, são vitoriosos, travando essa batalha que não é fácil.
E, inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse gancho, vamos falar da alimentação. Primeiro, vamos falar da prevenção, porque a prevenção você viu que é o melhor caminho, não é isso? A prevenção é o melhor caminho e olha, assim como o doutor falou, a alimentação tem tudo a ver na prevenção primária de todos os tipos de câncer, não só do câncer de mama. Então, gente, uma alimentação aí livre de embutidos, uma alimentação saudável, onde a gente evita o excesso de gordura saturada, onde a gente evita o excesso de alimentos industrializados, onde a gente preza por uma alimentação mais natural, onde a gente tenta aglutinar o exercício físico na nossa vida, onde a gente tenta meditar, onde a gente tenta dormir melhor, onde a gente tenta, assim como o doutor citou, ter uma vida mais sem estresse, com religiosidade, onde a gente tenta ter uma vida mais tranquila, a gente evita aí casos de câncer na nossa vida, no nosso histórico. É interessante, né? Nós estamos falando de remédio, estamos falando de alimentação, mas tem essa outra parte, né? A pessoa mais tranquila, com fé, né? A pessoa mais determinada, com foco, né? Dormir bem. É muito importante, Jordevar, a gente entender que o corpo, ele é um organismo vivo e ele precisa ser visto de forma holística, né? Nós somos seres biopsicossociais, nós não somos só alimentação, nós somos seres inteiros e a gente precisa estar inteiros e cuidar de nós de forma global, né? Camila, câncer de mama, a pessoa descobriu que está com câncer de mama. Aí, por exemplo, o que você como nutricionista falaria para essas pessoas? Qual que é a indicação alimentar para elas? A primeira coisa, Jordevar, que a gente precisa saber qual vai ser o tratamento dessa paciente, porque existem diversos tratamentos, né? A gente precisa saber qual vai ser o tratamento, se essa paciente vai passar por uma quimioterapia, se ela vai direto para a cirurgia, se ela vai fazer uma radioterapia. Então, qual que vai ser o tratamento que essa paciente vai passar? Por exemplo, a radioterapia, ela costuma afetar bastante as mucosas ficam bastante ressecadas, então é muito importante tomar cuidado com ácidos, então evitar limão, alguns chás são muito importantes para acalmar essas mucosas, às vezes gargarejos com cúrcuma, chás mais calmantes são bastante indicados. Quais os tipos de chá? Por exemplo, um chazinho de camomila com um pouquinho de cúrcuma, fazer assim bochechos e gargarejos para acalmar essa região é uma coisa que é importante, que às vezes pode ajudar nessa cicatrização também, evitar alimentos picantes, apimentados, excessos de gordura também, porque toda essa fase dessa mucosa, ela fica bastante atingida pela radioterapia. Por exemplo, durante a quimioterapia, o paciente tem bastante náusea, ele tem perda de apetite, pode levar a perda expressiva de massa magra. Então, o paciente tem que ter uma oferta calórico-proteica bem calculada para ele não perder massa magra. Dependendo do tipo de estímulo, ele pode ganhar peso, porque dependendo do tratamento... Foi o que aconteceu com a Roberta. E até por causa de alguns problemas que o paciente pode ter ali na parte dos fatores psicológicos, ele pode vir a ganhar peso e que também não é interessante, né? Alguns pacientes ali, durante o tratamento, né, ele sente ali na alimentação o conforto, ele vai buscar no alimento o conforto que às vezes ele não tem em outro lugar. Então ele começa a comer, às vezes para parar a queimação, para parar o desconforto e muitas vezes o paciente acaba ganhando peso. Já outros pacientes perdem bastante peso, não conseguem comer, precisam ali de bastante suplementação e realmente perdem bastante massa magra e aí precisam, às vezes, entrar com sonda. Então, a gente tem um nicho muito grande de pacientes e aí o tratamento nutricional é bastante individualizado. Camila, por exemplo, um dos fatores, inclusive a gente tratou disso aqui, afeta o cabelo, não é isso? Exatamente. A queda de cabelo. Mas, por exemplo, tem alguma alimentação também que ela pode reforçar para evitar isso, para melhorar, para a questão do cabelo mesmo?
Na verdade, Jordevar, assim, tem a touca porque ela diminui a circulação de sangue nessa região, né? E aí evita a queda do cabelo, mas durante a quimioterapia, de forma alimentar, não tem absolutamente nada que somente com alimentação a gente consiga fazer para que a gente consiga evitar a queda do cabelo. Realmente. Tá. Você falou que a pessoa às vezes tem náuseas, né? Isso às vezes impede a pessoa de comer, tem muita dificuldade, né? Qual que é a sugestão alimentar nesses casos? Nesses casos a gente recomenda pequenas porções, várias vezes ao dia. O gengibre pode ajudar também a diminuir essa náusea, que é um antiemético natural. Então, mascar pequenas dosezinhas de gengibre durante o dia pode ajudar com essa náusea, mas realmente comer pequenas porções durante o dia, tentar não exagerar, pode ajudar bastante aí com esse esforço. Alimentos mais líquidos também, então melão, melancia, caprichar na hidratação, porque são pacientes que naturalmente têm maior dificuldade com a hidratação, então eles costumam ressecar bastante as mucosas. Então, é bastante importante, mais uma vez, né, Jordevar? Acho que toda terça-feira eu falo de hidratação, mas, mais uma vez, a hidratação é muito importante para os pacientes com câncer. Então, além do médico, o nutricionista tem que estar junto. Com certeza. Aliás, para todo paciente de câncer, a equipe multidisciplinar, né, não só o médico, quanto fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, eu acho que quanto mais profissionais da área da saúde puderem assistir ao paciente com câncer, melhor vai ser o tratamento desse paciente. Que bom. Já posso escolher o tema para terça-feira? Pode sim. Glicemia? Glicemia. Vamos cuidar dos pacientes para evitar que eles fiquem aí diabéticos, que também está aí explodindo nos nossos tempos atuais. Tá. Camila Caiado, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Toda terça-feira, gente, ela está aqui com a gente, sempre trazendo assuntos super legais e importantes para a nossa saúde. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jordevar, é uma honra para mim. Se Deus quiser, até terça-feira que vem. Seja bem-vinda sempre. Gente, vamos falar também de diversão? Isso é super importante. O deputado Charles Bento fez uma festa linda para comemorar o Dia das Crianças e foi lá no Conjunto Veracruz 2. Quem traz os detalhes é a Maristela Ramos. No dia 12 de outubro, a Praça da Feira Nelson Mandela, no Conjunto Veracruz 2, foi cenário de uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças. Um dia muito feliz, organizado pelo deputado Charles Bento. A celebração, que teve o início às 13 horas, contou com a presença de aproximadamente 2.000 crianças. Essa é a 19ª edição que nós fazemos. Isso é um propósito da minha esposa, eu e da minha esposa. Quando Deus nos der saúde e condições financeiras para a gente poder proporcionar no Dia das Crianças, essa festa ela começou pequena e hoje é uma grande festa. Eu posso até falar que é uma das maiores, se não a maior festa em Goiânia do Dia das Crianças. Além das brincadeiras, guloseimas e sorteios, o dia foi marcado por muita diversão da garotada. Tô achando que tá muito bom aqui, tá maravilhoso. Muito legal brincar com meus amigos, divertindo, pegando doce. Pegando pipoca com meus amigos, com a minha mãe também. Eu já brinquei muito e comi muito também. As comidas daqui é muito boa. Maravilhoso. Eu só tenho a agradecer porque não é a primeira vez que eu participo do evento do Charles. E eu quero parabenizar porque é um evento muito organizado, com muitas brincadeiras, com muita comida, doce, muita gente fazendo pinturinha e as crianças se divertem muito. Eu nunca ganhei a bicicleta, tipo assim, nunca na minha vida. É a primeira vez que eu ganho um sorteio e eu gostei muito. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, esteve presente, entrou na onda e fez 2 sorteios de 2 Pix de R$400. E uma das ganhadoras ficou muito contente com o dinheiro na conta. Que bênção! É de Deus mesmo, de Deus. Amém.
Que bom, gente, a gente encerra o nosso programa agora, agradecendo a sua companhia, dizendo para você, amanhã, no mesmo horário, a gente vai voltar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.